Olá a todos. Vou fazer aqui um vídeo rápido para falar da queda do Ocidente, que está para muito, muito breve e que todos nós vamos assistir. Podem dizer que são teorias da conspiração? Pois bem, eu deixo-vos os factos. O primeiro facto que isto está tudo a implodir é que todos os países ocidentais do primeiro mundo estão-se a transformar em países do terceiro mundo com estas imigrações maciças. O pensamento é único. A narrativa é única. Abrem as portas a qualquer um que queira vir. Não há seleção entre o que é necessário e o que não é necessário. Não há qualquer rastreio de se identificar quem é que vem. Eu lembro quando foi o 11 de setembro, por causa daquela meia dúzia de gajos, o mundo parou e começaram a ver bem quem entrava nos países, quem entrava nos aviões, quem é que se andava a deslocar de um lado para o outro, por causa daqueles 12. E o pessoal, na altura, porque depois levavam para aquela prisão norte-americana, Abu Ghraib, penso eu, e aí levavam qualquer um que apanhasse, e nós, ocidentais, dizíamos é uma injustiça, porque estão a prender muito inocente só com base na cor da pele das suas crenças na religião. O pessoal alertava assim, aí estava-se a fazer uma injustiça. Mas não, aí bastava um gajo ser islâmico, que um gajo estava feito ao bife. De um momento para o outro, abrem-se as portas do Ocidente e banham, 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 banham. Quer dizer, há muitas células terroristas islâmicas a entrar na Europa. Quem avisa é a CIA, nem sequer sou eu. É a CIA ir ao site da CIA e ver. Vai-se lá ao site da CIA, escolhe-se o país que a gente quer e a gente, na parte do terrorismo, a gente vê quem é que eles estão a identificar que está a entrar na Europa. Mas não se pode falar nada. Bem, ainda hoje, uma miúda de 13 anos foi violada. A comunicação social faz assim um cheirinho e não só mais nada. Quando o outro, da pele um bocado mais escura, que foi disso que se tratou, não respeitou uma ordem policial e o polícia o matou provavelmente por excesso de força, o mundo parou. Eram marchas em todo o mundo. Coitadinho do senhor, coitadinho do senhor. Bem, os europeus, aliás, as europeias, as ocidentais, estão a ser vítimas destes homens em idade militar, provenientes de cultura que nada tem a ver com a nossa e que não respeitam as mulheres, e nós temos uma esquerda fofinha, uma esquerda radical que, coitadinhos, não se pode falar desses meninos. As mesmas que protegem as feministas. Ou seja, é uma hipocrisia. Vocês reparem, nós estamos a ser atacados nos nossos próprios países. Sem qualquer necessidade, porque isto não tem a ver com imigração, isto não tem nada a ver com a favor ou contra a imigração. Isto é político. Porque aquilo é assim. Há milhões de pessoas que querem emigrar. O que é que nós temos de levar com o lixo? Podemos levar quem efetivamente necessita aos países. Mas não. Portanto, nós estamos a implodir não só por dentro, como também por fora. E quem avisa, por exemplo, é a União Europeia. Se a Europa precisa de gente, não precisa de quaisquer pessoas. Mas esses debates na União Europeia, a comunicação social também não fala deles. Ouçam, e é diário. Diariamente nós temos eurodeputados no Parlamento Europeu a denunciar o que está mal e a dar alternativas. Só, claro, como eles já não representam ninguém, como aquilo é apenas político e vivem do lobby, aqueles parasitas não vivem de outra coisa que não do lobby. Aliás, nós tínhamos um eurodeputado que era o Dr. Marinho Pinto. Tal como Portugal, a Europa hoje está entregue a políticos com fraca dimensão, com pequena dimensão, políticos que não têm a grandeza moral daqueles que dirigiram a Europa outrora. Portanto, o Parlamento Europeu não está lá para representar europeus. Está lá para fazer negócios para meia dúzia. E para aquelas grandes multinacionais que todos nós conhecemos.
O Milei, na ONU, reparem, na ONU, denunciou que aquela ONU também não serve para nada, que é um antro de corrupção, aquilo é mais um braço armado desta Agenda 2030 que nos está a oprimir. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Por último, isto aqui a cereja no topo do bolo. Os Estados Unidos, representantes deste Ocidente, desta mentalidade ocidental, destes últimos anos, eles tiveram poder porque tinham o petrodólar. Ou seja, era através do petróleo ser vendido em dólar que eles tinham o seu poder. Vocês podem dizer, e as armas e tudo. Tudo bem, as armas, vamos assim como as armas, há outros países que também têm armas como eles. Mas o poderio do norte-americano era no petrodólar. E desde 2008, quando foi a última grande crise, em que eles se aperceberam que a Europa estava mais forte do que eles vieram para a Europa com os seus lobistas, com as suas lojas maçónicas, com toda aquela estrutura de guerra civil, de controle da sociedade, e os europeus vergaram a sociedade ocidental europeia. E desde aí começaram a fechar fábricas com uma velocidade do caraças, começaram a perseguir produtores de carne, produtores de leite, quem produzia resina, quem produzia madeira, tudo. Vocês reparem, as coisas fecham, e depois do outro lado temos bem imigrantes, precisamos deles. Como é que é possível? Como é que é possível? Isto fecha, e venham, porque a gente precisa de mais gente. Não é? É preciso começar a analisar as coisas e fazer perguntas. Portanto, se nós já estávamos numa posição difícil em 2008, 2010, e agora temos toda esta carga de imigração sobre isto, e eu não sou contra a imigração se ela for necessária. Nós não temos que... os países formaram-se e funcionaram muito bem, cada um com as suas regras, as suas culturas, durante milhares de anos. Não como país, mas a ideia de haver ali uma zona que pertencia a um grupo, uma cultura própria, funcionou muito bem durante muito tempo. Agora, este multiculturalismo está a impedir a Europa e todo o Ocidente. E como eu vos disse, o fim do petrodólar vai tirar poder aos Estados Unidos. Nós vamos, por arrasto, o outro lado do mundo já formou os BRICS, portanto, o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Eles já andam em conversações com a Turquia, que a Turquia faz parte da NATO, atenção, a seguir... e também vários países estão para entrar. Acho que foram 27 em janeiro deste ano que entraram nos BRICS, e em conversações estão mais 150 para entrar. Portanto, é o mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro vai fazer parte dos BRICS. O mundo inteiro fizer parte dos BRICS. A ONU, a União Europeia, não sei o que, não vão servir para nada. Porque nós, de um lado, vamos ter cerca de 800 milhões de pessoas, do outro lado vamos ter 7.500 milhões de pessoas. Portanto, não vai nada. Portanto, se é o modelo de controle ocidental que existiu até junho, por causa do petrodólar, acabou. Isto tudo vai mudar. Bem, então se vier uma guerra... A propósito de guerra, só uma coisa importante. O Putin é muito mau. Já sabe também a narrativa das televisões. Eles não nos dão a segunda... Eles não nos dão a possibilidade de ver o que é que de lado lá pensam. Nos cortaram a RT News e outras fontes de notícias soviéticas. Bem, mas o Putin, aqui acontece o seguinte. Quando o Putin recebeu o Macron,
ele alertou o Macron para isto que eu vos estou a dizer. Assim, vocês, europeus, estão-se a meter numa bolha em que não foram chamados. Vocês, europeus, estão a escolher um lado quando vocês deviam ir por vocês sozinhos, isolarem-se dos Estados Unidos, isolam-se de nós e trabalham como sempre trabalharam. Pela vossa cultura, pela vossa economia, como sempre trabalharam. Ou seja uma força extra nesta ordem global. No dia em que houver confusão e vocês lá estiverem, vocês vão apanhar por tabela. E sem culpa nenhuma. Foi o que o Putin disse. E alertou. Do lado lá pode haver armas potentes e armas novas. Mas nós também as temos. E nós não temos problema nenhum em usá-las. Neles e em vocês se meterem no meio. Epá, é preciso dizer mais alguma coisa. É com estes líderes que a gente se vai safar. Eu acho que está bem na altura de nós começarmos a rever quem é que nós andamos a pôr nos parlamentos. Se bem que isto, pessoalmente, eu penso que isto já está a ser muito controlado, porque há pá, muitas eleições esquisitíssimas. Não se pode dizer que é fraude, não sei o quê, mas que esquisito é. E um dos casos é, por exemplo, o que se passa no Brasil, em que nós temos Bolsonaro, em que enche avenidas com milhões e milhões de pessoas, e quando o Lula sai à rua, não se vê assim muita gente, e só só Lula ladrão, não sei o quê. É esquisito. Também é esquisito. Temos a Kamala, que ninguém sabia quem ela era até um tempo atrás, e temos o Trump, que enche estádios inteiros, e as pessoas movimentam-se pelo país, vão sempre atrás dele durante estes anos todos. Eu não estou a proteger nenhum nem outro, só estou a constatar fatos. É estranho. Aquilo que se vê depois não bate com as realidades. E nós andamos aqui feitos pardos à procura de Dom Sebastião, que é mesmo assim, que nunca há de vir, em vez de começarmos a ser novamente autónomos dentro das nossas possibilidades, porque, por exemplo, o trigo. O trigo, de antes, há meia dúzia de anos, nós produzimos 60% do trigo que era consumido em Portugal. Hoje em dia, 6%. Ou seja, se houver uma guerra, basta isto, se houver uma guerra, como é que a própria indústria de conservas, como é que isto são só 2 exemplos, não é? Fora, é bom nem pensar haver uma guerra na Europa. Porque aquilo é assim, nós estamos com inimigos cá dentro, hoje, que nós estamos a subsidiar para eles cá estarem com uma vidinha muito boa, fora os outros que já avisaram, opa, vocês tomaram a posição, estão no meio e vão apanhar. Assim, é bom nem pensar. Portanto, nós temos que rever bem as nossas posições e quem é que a gente está a escolher para nos governar, e isto tem que mudar muito, muito, muito rapidamente, porque senão estamos. Até o próximo vídeo.